Senhoras e senhores, vamos dar início ao nosso terceiro e último painel do 7º Encontro Folha Business. E o tema agora é Eleições 2022, o que pensa a terceira via. Para dar início a esse painel, eu vou convidar ao palco o senhor Sérgio Moro, ex-juiz e pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Convido também o mediador Luan Esperandio, editor-chefe da PEX Partners e colunista do Folha Business. Muito boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui participando de um encontro Folha Business. Já se transformou aí no principal encontro empresarial das lideranças capixabas. Grande prazer estar aqui com o Dr. Sérgio Moro. A gente sempre traz um ator político relevante e influente que pode ter poder, né, de tomada de decisão, que pode influenciar a vida de todos nós aqui, a vida das nossas famílias e a vida das nossas empresas. É um prazer estar aqui com você, Sérgio Moro, porque hoje ele está sentado aqui no painel do Folha Business, daqui a alguns meses talvez ele esteja sentado na cadeira presidencial ali no Palácio do Planalto. E aí eu já vou começar aqui direto e reto. Você, doutor Sérgio Moro, você teve a carreira prestigiada aí de juiz, foi para o governo Bolsonaro e era, inclusive, um dos ministros mais prestigiados, né? Junto aí com Paulo Guedes, Tereza Cristina e com o Tarcísio, né? Que, inclusive, esteve em Encontro Folha Business aqui com a gente também. Os motivos pelos quais o senhor saiu do governo são públicos, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco o que simboliza a sua candidatura, né? E um pouquinho mais. O Instituto Futura Inteligência, que é aí um instituto capixaba de pesquisa mercadológica para ajudar a dar insumos para tomada de decisão empresarial, mas também faz pesquisas políticas. Segundo o instituto, ele mostra que o perfil de voto do eleitor do Bolsonaro é muito próximo do seu, né? A segunda opção, mais de 80% do eleitorado do Bolsonaro, segundo a última pesquisa do Futuro Inteligência, era justamente você. Eu queria te perguntar o seguinte: o que simboliza a sua candidatura e por que um eleitor do Jair Bolsonaro, um admirador do presidente Bolsonaro, por que ele deveria mudar o voto e ir para você? Boa noite a todos, um grande prazer estar aqui falando no Folha Business. Luan, grande prazer, já participei em outras oportunidades, tive recentemente até falando no encontro virtual, mas o encontro presencial é diferente, né? Sempre melhor. Eu espero que nós estejamos realmente saindo dessa pandemia. Já durou tempo demais, né? A gente lembra que falava-se que 3 meses, nós estamos há 2 anos nessa história, mas agora com o avanço da vacinação, a porta de saída está logo ali adiante. Olha, por que esse projeto? O Brasil precisa de um projeto reformista, de verdade. Tá? O Brasil precisa entrar numa rota de modernização. Eu ouvi aqui, infelizmente não pude ver todo o painel anterior, mas vi o final aqui do painel e fiquei muito feliz, né, em ouvir essa crença no Brasil, essa crença que motiva o empresário a continuar investindo, a acreditar no potencial desse Brasil. A gente tem uma posição geográfica, uma extensão geográfica que deixa a nossa economia muito robusta. A gente tem condições climáticas que favorecem muito aqui no Brasil, não é só agropecuária mais, dá oportunidades aí para energia renovável, eólica, solar. A gente tem uma população criativa, uma população que tem o costume, tem a visão que as pessoas têm do brasileiro é que o brasileiro é uma pessoa simpática e criativa, né? É um povo tolerante.
a gente não tem grandes divisões de ódio entre nós. Claro que a gente tem um problema com segurança pública, mas aí é uma outra questão. Mas a gente não tem aquela sensação que a gente está numa sociedade profundamente dividida, que a gente não consegue encontrar pontos comuns para caminhar juntos. Agora, o que a gente tem visto nos últimos tempos, com raras exceções, é uma sucessão de maus governos, especialmente no sentido, e aqui eu não quero tratar nada do ponto de vista pessoal, mas no sentido de que existe uma série de reformas que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue fazer. A política brasileira tem sido incapaz de apresentar e de realizar as entregas que são necessárias para a construção de um país moderno. E desculpa, eu vou te interromper aqui, porque a gente estava no painel aqui com o Adolfo Saxida, né, o número 2 aí no Ministério da Economia, e ele estava mostrando um pouco do legado que o governo construiu, o governo que o senhor fez parte, nesses 3 anos. E, assim, desde 2016, o Brasil é um dos países que mais fez reformas estruturais, né? Não, muito além da Previdência, teve vários marcos regulatórios que foram aprovados. Então, como que você encara isso? Você acha que foi pouco? Eu acho que foi muito pouco pelo que foi prometido. Foi prometido uma série de reformas modernizantes. A reforma administrativa ficou de fora. Isso pode dizer, foi o Congresso. Não. Eu estava no governo já em 2019, quando ouvi do presidente em alto bom tom que a reforma administrativa era algo para segundo mandato. A reforma tributária, que se fala há muito tempo, e que a maioria das pessoas coloca como essencial para restaurar a produtividade e a competitividade da nossa indústria. Alguns até colocam como uma condição necessária para uma maior abertura comercial. Eu não sei se isso realmente é correto, mas o fato é que a gente precisa diminuir o custo do Brasil, e esse sistema de impostos, de tributos, é absolutamente confuso, tira a competitividade das nossas empresas. Então, eu não tenho visto essas grandes reformas. E há algumas que a gente começou, né, que era uma reforma um pouco vinculada a essa questão da integridade, da ética, foi algo que a gente viu ser esvaziado nesses últimos anos, após um momento em que a gente parecia que a gente ia dar um salto. Então, só para retomar a resposta anterior, né? Só para retomar a resposta anterior, eu acho assim, o Brasil precisa de um projeto, tá? De um projeto para 2022 que seja claramente reformista, tá? Que olhe e pense na construção de um Brasil de futuro. Fazer essas grandes reformas, pensar na modernização da nossa economia, nessa transição de uma economia para uma economia baseada muito em combustível fóssil, para uma economia de baixo carbono, uma economia que vai enfrentar agora desafios e ter uma posição vantajosa no mundo, vai ter uma demanda crescente de alimentos no mundo. O Brasil pode ser um celeiro para esse mundo demandante de alimentos. Toda essa demanda que existe no mundo em relação à energia renovável, a gente tem uma condição favorável, não só na eólica, não só na solar, não só no etanol, que a gente já conhece, mas também das potencialidades dessas novas formas de energia, como o hidrogênio verde. Ou seja, a gente precisa começar a olhar para frente e vencer páginas que estão ficando no passado, são pautas do passado, que a gente não consegue avançar. Então, por que eu coloquei o meu nome à disposição? Porque o Brasil precisa de um projeto para 2022 que seja verdadeiramente reformista. E as outras propostas, pelo menos dessas duas posições políticas, que, a meu ver, são extremas, uma abandonou as reformas. O Adolfo, não é nada pessoal, né? O que a gente vê hoje é a economia andando de lado, inflação alta, juros elevados, propostas sem muita racionalidade, como, por exemplo, essa questão da PEC dos combustíveis, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa,
e outra hora não é coisa nenhuma. E uma outra proposta do outro extremo, que é a anti-reforma. Não é que nem foi abandonado, que é revogar as reformas que foram feitas. Então, a gente precisa, sim, de uma proposta claramente reformista e que não tenha medo de dizer isso. Certo, e vamos lá. Você citou, né, o candidato ex-presidente Lula, Bolsonaro. As pesquisas elas mostram que, por mais polarizada que esteja a eleição, existe um espaço, aí, um eleitor que está órfão de candidato, né? Um eleitorado que ele está ali buscando um candidato e no contingente ele é maior do que hoje a gente tem estimativa de voto nesses dois extremos. E aí, só que tem um problema, eu sei que você gosta de futebol, não acompanha tanto, mas sei que você gosta. O problema é que dentro dessa terceira via a gente tem um verdadeiro time de futebol, de tanto candidato que tem, né? E aí um ponto importante disso, né, que é natural em eleições a gente ter uma espécie de playoffs, né, uma pré-libertadores. A gente está disputando ali a pré-libertadores dos candidatos para ver quem demonstra mais força até abril, que é o prazo de descompatibilização de quem tem cargo no executivo, e depois até agosto, quando de fato você tem essa formalização. E aí, olhando o cenário, né, eu sei que o senhor já se reuniu para conversar com o Felipe Dávila do Novo, sei que você sentou para conversar com o Eduardo Leite do PSDB, que inclusive está com convite na mesa do Kassab para ir para o PSD, já conversou aí com o João Dória do PSDB, está com 2%, mas tem insistido aí na candidatura, e inclusive capa da Stoé dessa semana, né, para quem não viu, Michel Temer, ex-presidente, está lançando o Movimento Brasil aí para tentar unificar um pouco dessa terceira via, ter uma terceira via competitiva, tem que analisar aí como que vai ser isso. E aí a pergunta essa terceira via, você acha factível os candidatos desistirem e abrirem mão do nome em prol do senhor, ou essa terceira via é só torcida e não vai se concretizar? O que você tem a dizer? Essa expressão terceira via eu não gosto muito, tá? Porque pressupõe um cenário dado de uma primeira e segunda via. E acho que há 8 meses das eleições, há muito que pode acontecer. Tá? A política, como se diz, né, como nuvem, muda a todo momento. Claro que o cenário hoje das pesquisas, que não necessariamente vão retratar o que vai acontecer em outubro, apontam esses dois extremos na ponta. Mas muita água você pode ter certeza que vai rolar até lá. Eu passei o ano passado inteiro conversando com algumas pessoas que seriam potenciais candidatos dessas vias alternativas, tá? Por exemplo, falava com a Amoedo, falava com o Mandetta, que aparentemente já não estão mais, não é, naquele cardápio de possíveis candidatos, e digo com bastante respeito, né, porque eles mesmos falaram isso. Conversava também com o governador de São Paulo, com o Eduardo Leite, e havia um compromisso, há um compromisso, tá, informal, que a gente não sabe se vai ser cumprido, de uma aglutinação em torno do candidato com melhores chances de êxito. E claro que essa aglutinação política, ela é desejável, mas a gente precisa sempre combinar com o eleitor, porque a gente já viu em 2018 que a aglutinação política de uma série de partidos não necessariamente reflete em votos. Claro, a gente precisa ter, se possível, aliar as duas coisas, a aglutinação e o voto. Agora, a aliança, nesse momento, que é a aliança que mais interessa, é uma aliança que a gente precisa fazer com as pessoas, com a sociedade civil, com o setor privado. Tá? O que eu tenho visto uma demanda muito grande, tá, do setor empresarial, por exemplo, a própria imprensa. Tá? Todo mundo parece insatisfeito com as duas opções desses extremos. E até esse foi um dos motivos que eu resolvi colocar o meu nome. Porque eu fiquei observando o quadro ano passado. Se tivesse aparecido alguém, tá, com potencial de êxito contra esses dois extremos, eu não tinha vindo.
mas realisticamente não apareceu. Se chegar abril e tiver algum candidato, hoje não é o cenário, mas se tiver algum candidato na sua frente, você abriria mão da sua candidatura como cabeça de chapa? Essa é uma pergunta muito hipotética, mas seria lógico fazer isso, como foi o compromisso que a gente assumiu. Agora, a situação concreta é que eu estou em terceira posição nas pesquisas. Então, não faz sentido um candidato com mais chances abrir mão em relação a candidato que mal pontua. Eu até tenho ouvido muitas vezes, mas a rejeição do fulano X é baixa. Sim, mas se a gente for pegar alguém desconhecido, é claro que a rejeição normalmente é baixa. O grande ponto é como se tornar conhecido e como você ter um discurso nesse ano de 2022 que encaixe na demanda do eleitor e que seja um discurso não só que encaixe, mas tem que ser um discurso consistente com a história daquele candidato. Não adianta chegar e simplesmente falar o que o eleitor quer ouvir, tem que falar a verdade, porque depois existe o desafio posterior às eleições, que é a parte do governo. Você tem que falar a verdade e cumprir as promessas que você estabeleceu durante esse ano de 2022. Perfeito. E, bom, a gente está com um público empresariado aqui, inclusive um dado interessante, a gente estava até conversando antes, né? Uma pesquisa do Futura estava mostrando que somente 15% do eleitorado hoje conhece bem o senhor, suas propostas, suas ideias, ou o que você tem sinalizado. Né? E aí, desses 15%, em alguns dos cenários, você está com 11%. Né? Aqui no Espírito Santo tem uma população mais instruída e economicamente maior, que é o perfil do seu voto. Então, hoje, aqui, esse conhecimento é um pouco maior, né? Chega aí para 20%, 25%. Mas, como a gente está no público de empresário, a gente sabe que o fiscal é o que domina. Né? A preocupação fiscal é muito forte, ela está ali condicionada a, por exemplo, a política monetária, e hoje a gente tem visto essa alta nos juros. Né? E a gente já conversou, e você também foi para o Senado ser uma voz crítica da PEC dos precatórios, né? Que na prática acabou aí, diante do aumento da demanda dos precatórios, e para viabilizar também o Auxílio Brasil, o governo pegou e alterou as regras do jogo, né, e o mercado ficou bastante nervoso com isso, especialmente no primeiro momento. Você tem falado, né, que é um desafio recuperar a credibilidade fiscal no Brasil. Eu quero saber o seguinte, qual que é o plano? Como que vai recuperar a credibilidade fiscal do Brasil na sua percepção? Olha, o programa mesmo ele está sendo construído, tá? Então eu convidei... Não vai sabonetar não, Moura. Não, veja bem. Não. Eu convidei o professor Pastore, que montou um grupo, tá, de economistas, especialistas em outras áreas. Nós temos outros grupos discutindo outros assuntos, como segurança pública, como reforma da justiça, como cultura. Tá? O grupo do Pastore está trabalhando, eu tenho participado das reuniões, e a gente tem, muito claramente, que o Brasil precisa ter uma âncora fiscal. Porque não adianta nada adotar uma política populista, no sentido de que você pode gastar o quanto for para fazer a economia voltar a crescer, sem que isso gere consequências. Porque a gente até já viu esse filme. Tá? Eu ouço algumas coisas hoje em dia, de alguns candidatos, que praticamente pedem um cheque em branco para a população. E a gente sabe como termina essa história. Termina na recessão, uma recessão igual àquela de 2014 e 2016. Então, tem sim que ter uma âncora fiscal. Nós estamos lá buscando o melhor mecanismo para fazer isso, porque houve uma deformação do teto de gastos, em relação à qual eu manifestei publicamente contra, ponderando, sim, nós temos um momento de emergência social, tem gente na fila dos ossos, tem gente caçando lagarto lá no sertão para se alimentar, tem gente catando alimentos nos lixões, uma situação dramática. Você precisa ter uma política social consistente. Mas, no fundo, o que a gente viu foi o rompimento do teto de gastos
a pretexto de atender essa demanda, mas ali foi aquela velha história, né, que já se tornou uma frase clássica, onde passa o boi, passa a boiada. E, infelizmente, tá, quando você teve essa reforma do teto de gastos, o mecanismo perdeu boa parte da sua credibilidade, porque abre espaço, até então era colocado como se fosse uma vaca sagrada, abre-se o espaço, tá, para novas alterações oportunísticas. Essa própria PEC dos combustíveis, eu não sou contra discutir como que você reduz o preço dos combustíveis. A gente tem que fazer isso, tá? Mas a gente tem que fazer isso não de uma forma irresponsável. Não pode jogar uma ideia ao vento, e aí você não sabe qual que é a proposta que existe, você não sabe qual que é a proposta do governo, e o governo sequer sabe se essa proposta pode ser aprovada no Congresso. E aí você tem uma série de consequências. O presidente do Banco Central veio a público esses dias e disse que há um risco de aumentar a inflação se houver uma deterioração do cenário fiscal. Inclusive, ele deu essa declaração em um encontro Folha Business em agosto. Então, não, mas ele voltou a falar agora, essa semana. É a lógica, né? Voltou a falar agora essa semana, e a referência é especificamente a PEC dos combustíveis. Então, quer discutir redução do preço de combustível de maneira séria, precisa sim discutir redução da carga tributária, e eu acho que não é só sobre o combustível, mas a gente tem que discutir a redução sobre a energia, porque isso afeta diretamente a produtividade da nossa economia. A gente tem que discutir como estabilizar o dólar, tá? E não ajuda quando a gente tem essa imprevisibilidade dentro do mercado, quando a gente tem muitas vezes declarações até do próprio mandatário maior que geram instabilidade dentro do mercado. E o terceiro ponto, né, a gente tem que discutir a infraestrutura de transporte e distribuição dos combustíveis, que é um dos gargalos que acabam impactando o preço dos combustíveis. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente precisa ter seriedade na discussão das políticas públicas. A gente está, sim, tratando o nosso programa. Nós temos presente a necessidade de uma âncora fiscal. Tá? O Afonso Pastore, ele não tem exatamente fama de ser um economista heterodoxo. Ele é um economista com viés liberal, mas também zeloso e ciente da necessidade, no quadro de hoje do Brasil, de você ter políticas sociais consistentes, para que você gere um crescimento econômico que seja igualmente inclusivo. Ou seja, tem que crescer o bolo ou a torta, como preferirem, mas tem que ter uma parte para todo mundo desse bolo e dessa torta. Péssima essa metáfora, né? Mas é melhor que a história da picanha do Lula, pelo menos. Em relação aos precatórios, né, que é um problema, o economista-chefe da Apex Partners, Arildo Teixeira, que estava no painel, primeiro painel que vocês estavam assistindo, uma das ideias que ele aponta para viabilizar e trazer de volta essa credibilidade fiscal é fazer o que o atual governo não conseguiu fazer, né, que seria uma reforma administrativa mais ousada do que a que está em discussão na Câmara dos Deputados, que inclua o Poder Judiciário, ataque privilégios de imediato, e aí com o espaço fiscal gerado, com a economia gerada em virtude dessa reforma administrativa, você criar um fundo e nesse fundo você consegue pagar os precatórios. E você já declarou aqui mesmo, né, ser a favor de uma reforma administrativa. O que você acha da ideia? Você acha que uma reforma administrativa ela tem que incluir o judiciário, que o senhor fez parte? Qual a visão sobre? Olha, a nossa proposta também modernizante é contra privilégio. Tá? Uma das coisas que a gente quer fazer, inclusive, é acabar com o foro privilegiado, tá? Que é um privilégio destinado a autoridades, políticos e para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Até porque esse é o tipo de reforma que dá legitimidade e credibilidade a qualquer governo. Então, uma das propostas
além de reforma tributária e administrativa, que tem que ser no primeiro ano de governo, não pode ser essa história de mandar a reforma a conta-gota. Claro, não precisa apresentar no mesmo dia, mas tem que apresentar logo no começo para aproveitar aquele momento no qual o presidente da República recém-eleito tem uma grande legitimidade e credibilidade. Tá? Outra que a gente quer apresentar é essa, a reforma ética, tá? Que vai envolver o fim da reeleição para presidente da República e o fim do foro privilegiado. Não tem por que tratar político como alguém que merece um tratamento pela lei melhor do que o cidadão comum. Não tem uma justificativa moral para isso, e do ponto de vista prático, isso acaba gerando também uma blindagem para a gente que faz coisa errada. Então a gente quer acabar com isso também. E eu acho, tá, a minha opinião, isso dá legitimidade e credibilidade ao governo. Porque o governo mostra que está fazendo sacrifício, cortando privilégios da classe política, tanto com o fim da reeleição como com o fim do foro privilegiado. Isso dá impulso para as outras reformas, que até são mais difíceis de serem compreendidas pela grande maioria da população. Agora, eu acho um grande erro, tá, quando a gente fala em reforma administrativa com o objetivo de reduzir custos. Uma reforma administrativa pode até reduzir custos, e é bom que isso aconteça. Mas a reforma administrativa é para você gerar um serviço público de qualidade. Tá? Quando você começa o discurso dizendo que precisa cortar os custos, que a reforma administrativa é para cortar o custo, você já vai gerar uma resistência das corporações. Você já vai colocar um viés errado num problema que é muito mais sério. Se você pega um pai de família, pergunta para ele, você quer mandar o seu filho para uma escola pública de qualidade ou para uma escola pública de baixo custo? Ele vai falar primeiro caso. Então, essa história de baixar os custos da administração pública como objetivo número 1 da reforma é um viés que vem do mercado. Que tudo bem, a gente entende que quer estabilizar a dívida pública, mas é assim que você não passa uma reforma. O discurso tem que ser diferente. Qual que tem que ser o discurso? E, na verdade, não é só uma questão de discurso, mas é realidade. Eu passei 22 anos na magistratura, no serviço público, e eu sei das dificuldades. Eu sei que a gente tem um sistema engessado. O que a gente vê ali dentro? Tem parte dos servidores que entram, tá, vocacionados, e que vão do primeiro ao último dia fazer tudo que for possível para prestar um bom serviço. São vocacionados. E faça chuva ou faça sol, eles vão estar lá batalhando. Numa outra ponta, é minoria, mas tem um grupo que passa no concurso, assume, e desde o primeiro dia, ele acredita que ele se aposentou. Tá? E se acomoda. E tem isso. E você não consegue. Eu vi isso no serviço público. Você não tem mecanismo hoje para tirar esse indivíduo. A grande maioria, porém, dos servidores são pessoas que entram extremamente motivadas, mas percebem que com o tempo elas não têm nenhum incentivo da administração pública para fazer um bom trabalho. E são tratadas da mesma maneira, quer trabalhem ou quer não trabalhem. E vão se aproximando cada vez mais desse segundo grupo, do acomodado. O desafio de uma reforma administrativa, para valer, para ter serviço de qualidade, é você fazer com que esse grupo maior fique cada vez mais próximo do primeiro grupo. Para isso você precisa ter incentivos. É a velha história, né? É a velha história da cenoura e da vara. E você funciona muito mais com incentivo
do que com a vara. Embora você tenha que ter também mecanismos para aqueles que não respondem os incentivos. Então, quando for começar a falar de reforma administrativa, né, e até aqui um pedido, né, para os economistas, dá para falar para o governo, porque o governo também tem esse discurso equivocado, não é falar que o objetivo é reduzir custos. Pode até reduzir custos, tem que cortar privilégios, tem coisas erradas ali. Mas o objetivo é você ter, sim, um serviço público de qualidade. E você faz isso criando, dentro da administração pública, incentivos, treinamento, capacitação, algum nível de competição entre os servidores para que eles rendam mais. Que é o que a gente faz nas empresas. Que é o que você faz na sua empresa. Você não entra lá, você quer reduzir custos, mas você quer que os empregados rendam o melhor deles, porque você sabe que isso faz bem para a sua empresa. Então, assim, precisa sim reforma administrativa, a perspectiva da redução, da exclusivo objetivo de redução de custos, já começa errado, porque você não aprova nada. É aquela história. É aquela história. A plateia tem razão, inclusive. É aquela história, né? A população, querendo ou não, ela paga muita carga tributária, então um retorno ali dessa carga tributária, ela tem que ter uma eficiência um pouco maior, a gente precisa de uma reforma administrativa. Ela tem que ter uma eficiência muito maior, porque o serviço público brasileiro tem, claro, nichos de qualidade, mas, em geral, ele não é bom. Tem muita gente dedicada, mas, às vezes, ele não funciona. Aí fica muito em cima daquilo que eu disse, do vocacionado. A gente está viajando aí pelo país e visitando experiências bem-sucedidas. Empresas, organizações sociais, também entidades públicas. A gente teve agora, recentemente, uma cidade no interior do Ceará, Limoeiro do Norte. Tá? Fomos lá num hospital, São Camilo, que atende só pelo SUS. Tá? Mas falamos lá com a diretora, um hospital com aquele cheiro de novo. Tá? Um hospital que você respira assim, dedicação das pessoas ali dentro. A diretora deu para nós um depoimento, falando o que aconteceu na pandemia, falando das dificuldades para fechar a conta, falando que não tem recurso suficiente que vem do SUS, que eles acabam sobrevivendo com doações que vêm da fundação que mantém o hospital. Mas você vê que tem muita gente dedicada. Essa não é bem serviço público, é uma organização social, mas que presta serviço público. Em todo lugar que você vai, você encontra histórias de dedicação e esforço e pessoas que se sobressaem. Tá? A dificuldade é você replicar isso. Isso você tem que fazer dentro do serviço público. E você pode fazer também através de parceria público-privada. Tem muita coisa boa por aí que funciona. Tem muita coisa também que não funciona. Mas a gente tem que, sim, e esse é um dos objetivos de eu viajar por aí, conhecer aquelas experiências que dão certo. E tem muita coisa boa. Perfeito. Vamos avançar aqui. Você estava falando muito sobre a sua carta de intenções, né? Você falou aqui, reforma administrativa, que foi algo que o atual governo não conseguiu avançar. Reforma tributária. Você deu uma declaração recente falando que, se for possível, que se privatize tudo, todas as estatais, e haja estatal aqui no Brasil. E, assim, a gente sabe que uma coisa na política narrativa é a carta de intenções, mas aí tem que combinar com os russos. Aí a gente tem que pegar e buscar a implementação dessa agenda. Como que você pretende implementar essa agenda? Como que você imagina que vai ser o diálogo com o Congresso? Até porque a gente tem visto aí vários figurões da política, alguns que foram atingidos aí pela Lava Jato e que estão dando as carinhas de volta. Alguns deles, talvez, o senhor tenha que acabar enfrentando lá no Congresso. Como que vai ser isso? Olha, eu sou uma pessoa do diálogo, tá? Não tem nenhum problema em dialogar. Agora, para qualquer diálogo ser exitoso, você tem que ter liderança,
tá? Isso eu estou colocando como pressuposto. Você tem que ter projeto, você tem que ter uma visão clara de onde você quer chegar e estabelecer as prioridades. E você tem que ter ali princípios e valores que você vai seguir. Agora, vamos ver um pouquinho da nossa história, tá? Por que as reformas que a gente sabe que precisa fazer não são feitas? A culpa é do Congresso? Eu sei que o Congresso, às vezes, é difícil, eu já tive essa experiência, tá? Mas veja, governo, vamos voltar a 2003. Teve um primeiro mandato do primeiro governo do PT, que foi um bom mandato até. Teve reformas, continuaram ali na toada das reformas feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique. Tá? Continuaram aquele pacto de estabilização da economia. Já no segundo mandato, praticamente não teve reformas relevantes. Depois, o terceiro governo do PT, também a gente não viu acontecer reformas relevantes. Eu não acho que a responsabilidade nesses dois períodos, segundo e terceiro mandato do PT, foram do Congresso. A minha opinião é que as lideranças não eram reformistas. No quarto mandato do PT, que durou pouco, também não avançou. Tivemos o interlúdio do governo Temer, que foi reformista, tá? Mas que tinha problemas sérios de legitimidade. Não estou aqui questionando impeachment ou nada disso. Mas tinha uma dificuldade política, porque tinha uma grande resistência, porque era um vice-presidente que assumia. É natural em processo de impeachment ter essa Natural ter dificuldade. resistência. E depois também houve problemas legais envolvendo aquele governo. Conseguiu aprovar reformas relevantes, o teto de gastos lá em 2016, que levou a uma queda significativa e progressiva dos juros, tá? Mas as duras penas, porque tinha esses problemas de legitimidade e credibilidade. O governo atual, tá, ele não é reformista. Ele não é reformista por causa do Congresso. Ele não é reformista por causa do presidente. Tudo bem, eu gosto lá do ministro Paulo Guedes, ele é reformista. Mas o presidente não é, e o presidente não dá apoio. Tá? Claro que ainda que se desse apoio, poderia ter dificuldade. Mas não é isso que acontece. Isso todo mundo sabe. Quem estava lá dentro, todo mundo sabe. Né? Não quer privatização, não quer reforma administrativa, não quer reforma tributária. E aí não adianta a gente culpar o Congresso. Por isso, assim, no presidencialismo, o presidente tem muito poder. Hoje, tudo bem, tem uma certa transferência do poder ao Congresso, mas se você tiver um presidente reformista, o jogo muda. Você pode ter resistência no Congresso? Pode. Mas você consegue avançar. Agora, você também não pode ter, e infelizmente isso aconteceu, em alguns períodos da história, não vou aqui dominar, você não pode ter liderança reformista, e aqui não é um termo técnico, peço desculpas, você não pode ter liderança reformista com o rabo preso, porque senão você já fica refém, no início do diálogo, daquelas pessoas com as quais você está tratando. E aí você fica dependendo da misericórdia para não sofrer um impeachment ou um processo legal. E isso eu posso dizer para você, tá? Que é uma vantagem em relação a outros, pelo menos esses candidatos dos polos extremos. Eu não tenho rabo preso. E eu sou reformista. Então, sim, a gente tem que dialogar, mas a gente tem que ter liderança, tem que ter firmeza, tem que ter projeto e tem que ter princípios e valores. E eu não vejo
saída, tá? Eu não acho que a saída para o país, para aprovar a reforma, deva ser mensalão, petrolão, rachadinha, orçamento secreto. Se fosse, o Brasil estava voando. Né? E o Brasil não está. Há muito tempo. E há muito tempo a gente tem isso e a gente não chega a lugar nenhum. Nós estamos hoje, de novo, entrando num ciclo de estagnação econômica. Inflação alta, juro alto, baixo crescimento econômico. O Brasil persiste, graças àqueles que ainda mantêm fé no Brasil, né, como a gente viu aqui no painel anterior, que insistem em investir no Brasil, apesar das dificuldades, e tendo em vista a enorme potencialidade da economia brasileira. Mas os governos não têm ajudado. Doutor Sérgio, a gente está aqui, um evento empresarial, né? Mas eu queria tocar no ponto da agenda social também, até porque isso impacta nas nossas empresas. A gente viu no painel anterior os empresários falando sobre a dificuldade de contratar capital humano qualificado, né? Especialmente tecnologia. E aí a gente vai remeter para a educação. E tem um ponto que a gente tem olhado aí no cenário, que o eleitor do senhor é predominantemente, né, do Sudeste, renda mais alta, ensino superior. Como que você pretende atingir o mais de 80% da população que hoje declara que não conhece tão bem ainda sua candidatura, suas ideias? Qual que vai ser sua agenda social? Um dos tópicos que a gente está discutindo no programa, que eu tenho participado, é políticas de erradicação da pobreza. E um certo consenso, isso também é um pouco de observação comum, senso comum. Esses programas de transferência de renda, eles são relevantes, eles são importantes, eles têm um impacto social enorme, tá? Mas eles não atacam a causa da pobreza. Eles aliviam a conta do mês e, às vezes, não são suficientes para fechar a conta do mês. Eles acabam gerando uma situação ali de uma continuada dependência, sem colocar uma porta de saída clara. O que nós queremos propor, sem prejuízo desses programas de transferência de renda, é a criação de uma governança específica no país, com uma espécie de missão, tá? Que seja colocada como se fosse uma política de Estado, a erradicação da pobreza e da fome. Eu tenho chamado isso, né, de Força-Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome. Seria criada no formato de uma agência, em Brasília, que coordenaria os esforços nacionais de combate à fome e à pobreza. A ideia é identificar em famílias, em comunidades, tá, naquelas mais vulneráveis, qual é o fator impeditivo para que aquela família, aquele grupo, escape da armadilha da pobreza. Às vezes, é um pai de família que tem um problema de saúde e precisa de um tratamento, mas ele não consegue. Tá? Existe um problema da extrema pobreza, que é a invisibilidade. Tá? Às vezes, o serviço público existe, mas não consegue chegar até eles. Então, a ideia é criar uma governança, a ideia é usar uma agência, para que isso fique um pouco afastado da política partidária, ter um diretor que tenha mandato, como a gente fala dessas agências Anvisa, Anatel, etc., etc. Pode utilizar, a gente quer utilizar os servidores já existentes, a gente não quer ter um concurso novo, a gente quer pegar os melhores dos melhores, que essa é a questão da força-tarefa, e trazer para esse órgão, lá em Brasília, que vai coordenar os esforços locais, tá, para a erradicação da pobreza, empoderando os agentes encarregados dessa missão. A gente pode usar, por exemplo, o corpo de agentes dos Conselhos Regionais de Assistência Social. A gente pode até usar os agentes de
saúde de família onde eles existem, mas a grande ideia é você identificar a causa e você buscar uma solução, empoderando essa agência e esses agentes. Às vezes, como eu disse, é um tratamento de saúde, às vezes é uma mãe que pode trabalhar, mas não tem onde deixar o filho na creche e não encontra vaga, ou se constrói uma creche no lugar que não é exatamente o que mais precisa. Às vezes é um adolescente que pode trabalhar, mas não tem um curso técnico, e quando ele vai procurar, ele encontra portas fechadas, burocracia, ou encontra requisitos que não fazem sentido, como exigir, às vezes, como tinha no passado, em alguns cursos, que tivesse ensino médio para fazer o curso, e às vezes você precisa dar algo ali para a pessoa que não conseguiu sequer fazer o ensino médio. Enfim, tem uma série de providências que podem ser tomadas para que a gente tenha uma solução emergencial, mais duradoura, numa espécie de missão, e a gente pode usar essas parcerias público-privadas para também chegar àqueles que mais precisam. Tem uma série de associações e organizações no país que fazem um incrível trabalho social, né? Muitas vezes chegando com muito mais eficiência onde o Estado não chega. Por que não usar essas estruturas? Por que não usar essa expertise, né, numa grande missão nacional para realizar esse tipo de tarefa? Enfim, tem muito que pode ser feito. Falando, né, e a gente tem que falar a verdade, que no médio prazo, no longo prazo, o que resolve mesmo é o emprego, é crescimento econômico. O país não tem escapatória se a gente não voltar a crescer. E também o investimento em educação pública. Por isso que também é um motivo que a gente precisa fazer, né, uma reforma administrativa, sem prejuízo daquelas micromudanças, tá, na política educacional, para a gente já obter resultados imediatos, independentemente das grandes mudanças constitucionais. Perfeito. O nosso tempo já está encerrando, mas eu preciso muito de fazer essa pergunta. A gente tem um pouco aquela percepção, né? Talvez se Shakespeare vivesse no Brasil, ele ia dizer que a Lava Jato parece um pouco como um sonho de uma noite de verão, né? Porque as instituições estavam ali finalmente tratando os iguais como iguais, e os ricos e poderosos que cometiam atos ilícitos estavam indo para a cadeia. E eu preciso muito te perguntar isso. Qual que é a sensação de ter analisado os autos, ter colhido ali na instrução penal quase 20 provas a respeito aí do cometimento de um ex-presidente de crime de colarinho branco, e aí a sentença sobe nas instâncias superiores, a dosimetria da pena inclusive é aumentada, e aí uma mudança de regras do jogo, de interpretações jurisprudenciais do STF, ele acabou, está ali. Agora, aconteceu muita coisa, né? Você foi para o governo, saiu do governo, foi para a iniciativa privada, está colocando seu nome agora na sociedade brasileira ao voto, só que na urna vai ter a possibilidade de enfrentar justamente o mesmo nome que o senhor acabou sentenciando, por corrupção, lavagem de dinheiro. Como que é essa sensação? Olha, os debates, pelo menos, vão ter boa audiência. Mas falando sério, né? Isso é triste, isso é muito triste. Agora, também não adianta a gente ficar chorando aí pelos cantos, né? A gente tem que encarar o desafio e sair. Em 2022, eu tenho dito, pelo menos alguém tem que sair por aí falando a verdade. Tanto em relação ao que aconteceu no passado, tanto em relação ao que a gente pode fazer para o futuro. E parar de enganar as pessoas. A gente precisa ter um país diferente. Eu falo brincando, né, essas situações, mas isso me entristeceu muito. Sentença, se a gente for pensar, foram mais de 150 condenados, só lá em Curitiba, na Operação Lava Jato. Não foi só o Lula. E a gente não... Ninguém diz que a corrupção não aconteceu na Petrobras. Aconteceu e muito. Está aqui até o Marcelo Zenkner,
né, nosso amigo, que foi lá, compliance officer da Petrobras, e viu tudo aquilo também, depois, né, ele foi depois. Senão eu tinha que demitir ele, né, porque no período ele teria sido um mau compliance officer. Mas veja, o escândalo está lá. A Petrobras declarou publicamente que recuperou 6 bilhões de reais, que já entrou nos cofres dela, não é uma estimativa, já entrou. Então, 6 bilhões de reais em suborno é um recorde mundial, por 10 anos, por diretores nomeados pelo Lula. E até hoje você não tem uma explicação. Qual que é a explicação do PT para o Mensalão, para o Petrolão, para todos aqueles escândalos? Não tem nenhuma. E depois vem lá, eu profiro uma sentença, vou lá do caso do Lula, o tribunal confirma, a STJ confirma, o próprio Supremo autoriza a prisão, em março de 2018, e 3 anos depois, vem dizer coisa diferente. Claro, vamos respeitar o Supremo, ninguém vai defender a invasão do Supremo, ninguém vai defender que se xingue ministro do Supremo, tem bons ministros lá, o presidente atual, ministro Luiz Fux, é uma pessoa séria, inclusive votou vencido em vários desses casos, tá? Mas ali eles cometeram um baita erro judiciário. Um baita erro judiciário. Agora, o país que eu acredito é um país diferente. A gente precisa, sim, cuidar do bolso, mas a gente precisa também construir as bases de uma democracia moderna, e uma das ideias fundamentais é que ninguém está acima da lei. Não tem por que o Lula estar acima da lei. Dá até para fazer, né? E a Lava Jato foi realmente um momento especial. Dá para a gente fazer um teste aqui. Quem que apoiou a Lava Jato na época da Lava Jato? Tá, viu? Todo mundo, não foi uma conquista, não foi o juiz, não foi o procurador, não foi o policial. Foram as pessoas que saíram às ruas, protestando aos milhões. Então, assim, esse país que se anula condenação por corrupção, não porque diz que a pessoa é inocente, mas porque encontram lá, 3 anos depois, um, entre aspas, vício formal, é profundamente errado. A gente precisa, sim, ter crescimento econômico com inclusão, mas a gente precisa construir um país que você possa chegar na tua casa, olhar lá para os teus filhos e poder falar para o teu filho que roubar é errado. Que se ele fizer isso, ele vai sofrer as consequências. Você precisa ter a capacidade de dizer para o seu filho que se ele se esforçar, que se ele se dedicar aos estudos e ao trabalho, ele vai ter direito a uma parte da prosperidade desse país que a gente quer construir junto. Que não pode ser um país baseado na trapaça, na mentira, no ódio. Tem que ser um país diferente disso que a gente está vendo hoje. Não é só o Lula. Hoje ninguém no Brasil está sendo preso por corrupção. Ninguém, isso é um escândalo. Claro, um eventual pequeno burocrata lá, pequeno funcionário, que cobrou um suborno para não aplicar uma multa, para conceder uma licença, nesse caso pode até ter prisão. Agora, os grandes tubarões, e a gente sabe que todos eles estão por aí, muitos, aliás, libertados por decisões equivocadas, não estão sendo investigados, não estão sendo punidos quando fazem coisa errada. Não é esse um país que a gente consegue construir um futuro legítimo. Então, sim, o foco é crescimento econômico, inclusivo,
tá? Mas a gente precisa ter uma ideia de um país que seja um pouco maior do que isso. A gente precisa ter um país, sim, e recuperar aqueles sonhos, de certa maneira, perdidos ou roubados lá atrás. A gente precisa construir uma democracia moderna e vibrante, com tudo que isso significa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio Moro. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Continuem nos acompanhando, vai ter muito mais Folha Business e muito mais novidades em breve que vão ser anunciadas por vocês. Muito obrigado.